Fala galera, beleza? Professor Gusta de novo aqui com vocês para mais uma correção de prova de vestibular, dessa vez a prova da UERJ de 2022, leque. Não é caô não, hein? Vamos lá então, essa provinha é muito interessante, algumas questões para a gente debater, para a gente conversar aqui, dar uma revisada no conteúdo também. Então vamos lá, questão 26 falava o seguinte: o tecido adiposo marrom, abundante em recém-nascidos e em mamíferos que hibernam, é rico em mitocôndrias, que possuem em sua membrana interna uma proteína desacopladora da fosforilação oxidativa. Essa proteína, ao desfazer o gradiente de prótons, permite o fluxo desses íons do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial, o que assegura a sobrevivência dos organismos. Desse modo, os adipócitos da gordura marrom apresentam redução do seguinte processo. Essa questão aqui é muito boa, é excelente, maravilhosa. Mas um monte de gente não faz a menor ideia o que é um desacoplador de fosforilação oxidativa, o que é tecido adiposo marrom, para que ele serve. Mas é para isso que eu estou aqui, para ajudá-los a revisar. Você tem aqui uma imagem que mostra um adipócito da gordura marrom. O que é um adipócito? É uma célula do tecido adiposo, a função é armazenar a gordura. Vocês estão vendo essas bolinhas em amarelo aqui? São as gotículas de lipídio que ele está armazenando. Azul o núcleo, e aqui, ó, esse verdinho são as mitocôndrias. Agora aqui nessa imagem é um adipócito da gordura amarela ou gordura branca. Perceba uma coisa, esse adipócito também está armazenando gordura, mas uma gotícula gigantona, gotícula não, muito mais lipídio ali. Tem o núcleo e tem menos mitocôndria. Agora assim, para que serve o tecido adiposo? Armazenar gordura, mas para que serve aquela gordura? Basicamente para reserva energética. Né? Quando a gente precisa de energia e não tem glicose suficiente, a gente vai quebrar aquela gordura ali para transformar em glicose, para ajudar a gente a produzir energia. Essa é a lógica. Só que essa é a principal função dessa gordura aqui, ó, da gordura branca ou gordura amarela. Quando você pega e analisa um adipócito da gordura marrom, você vê um monte de mitocôndria ali, você logo pensa, pô, mitocôndria produz ATP, então a função da gordura marrom é produzir ATP pra caramba. Mas não é, tá? A função principal dessa gordura marrom é produzir calor, é gerar calor. E como é que esse calor é produzido? Aí vem o lance do desacoplador de fosforilação oxidativa. A imagem pode ser complexa, você pode achar a fosforilação oxidativa difícil pra caramba de entender, mas presta atenção que eu vou te explicar, não é difícil. A última etapa da nossa respiração celular, chamada fosforilação oxidativa, cadeia transportadora de elétrons, enfim, ela está acontecendo nas cristas mitocondriais. O que são as cristas mitocondriais? São aquelas dobras da membrana interna da mitocôndria. Lembra que a mitocôndria tem duas membranas? Você está vendo aqui, ó, essa é a membrana interna, aqui seria a membrana externa da mitocôndria. Beleza. Você não vai precisar entender todo o processo agora para responder essa questão, mas olha só o que acontece. Lá na nossa fosforilação oxidativa, você tem muitos prótons de hidrogênio sendo bombeados, ó, sendo lançados da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Tá aqui, ó, vários prótons de hidrogênio sendo jogados nesse espaço intermembrana. É muito importante que a mitocôndria crie esse gradiente de concentração, essa concentração gigantesca nesse espaço intermembrana, porque todos esses prótons, eles precisariam entrar por aqui, ó. Eles vão ter uma tendência maluca a entrar, porque o gradiente deles está muito grande de concentração, tem muito no espaço interno, e eles vão entrar. Eles vão entrar por uma enzima aqui, ó, chamada de ATP sintase, uma proteína chamada ATP sintase. À medida que eles entram, o ATP vai sendo produzido, daí o nome é ATP sintase. Então é muito importante que se crie um gradiente gigante aqui, muitos H+, para que eles entrem todos por aqui e a mitocôndria possa produzir o ATP. E é aí que vai entrar a tal proteína desacopladora da fosforilação oxidativa. Olha só, cara. Uma proteína desacopladora vai ser uma outra proteína que existe aqui nessa membrana interna e ela vai acabar desviando o fluxo de prótons por ela.
Então imagina que aqueles prótons estão sendo jogados para cá, um monte de um H+, H+, H+. A mitocôndria queria fazer isso por quê? Porque ela quer que todas entrem pela ATP sintase. Só que essa desacopladora vai fazer o seguinte, não, 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 não entra pela ATP sintase não. Eu tenho um caminho alternativo para vocês, ó, entra por mim aqui, ó, entra por aqui. E aí esses prótons começam a entrar por lá. Só que ao contrário da ATP sintase, esse desacoplador não produz ATP. Então você vai desviando todo aquele fluxo que deveria entrar para produzir ATP, vai entrar pela desacopladora. E essa energia não é usada para produzir ATP, ela é liberada na forma de calor. Então esses desacopladores, eles vão fazer com que a mitocôndria produza calor. Isso é importante pra caramba em alguns momentos, por exemplo, em recém-nascidos, e é aí que está a diferença, essa gordura marrom, as mitocôndrias têm muitos desacopladores para que ela possa produzir calor. Por isso que ele fala aqui que é abundante em recém-nascidos. Pô, imagina um recém-nascido, a gente passa 9 meses dentro do útero da mãe, quentinho pra caramba ali, de repente a gente é tirado de lá e passa a ter que controlar a própria temperatura do corpo, isso é muito difícil. Por isso que recém-nascidos têm bastante gordura marrom, porque é essa gordura que tem muitas mitocôndrias. Esses adipócitos têm muitas mitocôndrias com desacopladores, que não servem para produzir ATP, servem para produzir calor. Mamíferos que hibernam também. Então eles estão naquele lugar que é frio pra caramba, eles vão hibernar e eles vão precisar, durante esse período que eles passam hibernando, que está muito frio, produzindo calor. Por isso que eles têm também muita gordura marrom, rica em mitocôndrias, só que possuem em sua membrana interna a proteína desacopladora. Essa proteína, ao desfazer o gradiente de prótons, permite o fluxo desse íon do espaço intermembrana, então daqui do espaço, para o interior da matriz da mitocôndria, o que assegura a sobrevivência. Por quê? Porque produz o calorzinho, está quentinho, está gostosinho. Só que desse modo, os adipócitos da gordura marrom, eles vão apresentar uma redução do quê? Se o fluxo de prótons está sendo desviado para produzir calor, esses adipócitos vão reduzir o quê? Produção de ATP, galera. Porque ou você desvia para produzir calor, ou você deixa eles entrarem pela ATP sintase para produzir ATP, entendeu? Então essa é a lógica. Então, espero que você tenha entendido agora qual é a função de uma proteína desacopladora de fosforilação oxidativa. Só mais uma dica para eu passar para a próxima questão. Um desacoplador é esse aqui, natural, beleza, pode ser natural, pode ser uma substância artificial e tal, dependendo da dose pode ser muito perigoso, né, porque pode faltar ATP para o corpo, mas ele é diferente de um inibidor de fosforilação oxidativa, um inibidor de cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, e essa vai bloquear todo o processo da respiração celular de acontecer, e aí a pessoa vai acabar morrendo. Então tem alguns medicamentos, tem algumas substâncias que fazem, tipo um cianeto da vida, ele vai bloquear e já era, né? Então beleza, fechou? Conseguiu entender? Eu espero que sim, bora para a próxima. Questão 27 fala o seguinte: o porco do mato é um grande predador de cactos. Apesar de sua boca resistente, quando há muitas opções de alimento, esses animais naturalmente optam por consumir os cactos com menos espinhos, antes de passar a atacar as plantas mais espinhosas. Considere uma população de cactos que, na presença de porcos do mato, passou pelas mudanças indicadas no gráfico abaixo. A curva 1 representa o impacto da ação desses predadores nessa população de cactos em um período inicial. A curva 2 representa esse impacto após longo período de tempo. Com base nas informações do gráfico, a população de cactos passou por um processo de seleção natural de qual tipo? Pensa comigo, galera. Essa curva aqui, ó, a 1, em verde escuro, está mostrando o número de cactos, tá? De acordo com o número de espinhos. Então, a quantidade de espinhos que tinham em cada cactus e o número deles. Ah, tem mais cactos com 70 espinhos, ou com 80, ou com 90, essas coisas assim. O que você está observando aqui, ó? A grande maioria dos cactos tá aqui, ó. Tá numa faixa algo próxima aqui a 90 espinhos e tal. Não tem muitos cactos com poucos espinhos e com muito espinho também tem pouquinho, tá vendo? Então tá ali, a curva 1. Quando você vai para a curva 2, você está observando o quê? Um deslocamento para cá. Então, muitos cactos com mais espinhos agora, tá vendo? Ó, em torno de 110 espinhos aqui, ó, é a maior parte dos cactos. Sendo que
muitos com 120, 130. Então, os cactos com mais espinhos, eles aumentaram a sua abundância naquela região ali. Já os cactos com menos espinhos, eles foram ficando cada vez menos frequentes. E faz total sentido, porque ele fala assim, ó, que esse porco do mato, eles optam por consumir os cactos com menos espinhos, antes de passar a atacar as plantas mais espinhosas. Então, imagina, com o passar do tempo, o porco do mato vai predando, vai se alimentando mais os cactos com menos espinhos, então eles vão desaparecendo, vão deixando de sobreviver, de se reproduzir, de passar essa característica que é hereditária ali para os descendentes, e os cactos com mais espinhos vão sendo selecionados. Isso é uma seleção natural. Quem que está fazendo essa seleção? O porco do mato? Ele come mais o com pouco espinho e só depois vai comer os com muito espinho. Então essa é a lógica. E aí a gente tem que decidir qual é o tipo de seleção natural. Galera, é o seguinte, você está vendo ali, ó, que tem cactos com menos espinhos, com uma média quantidade e com uma maior quantidade. Uma seleção chamada estabilizadora, como fala aqui, ó, é uma seleção que ao longo do tempo favorece os fenótipos intermediários. Então, se você chegasse aqui, ó, estivesse encontrando a curva 2, tá? A curva 2, uma curva assim, ó, tá? Então, onde os fenótipos intermediários teriam frequências mais altas, isso seria uma seleção estabilizadora. Vou apagar o que está escrito ali para não confundir e tal. Isso seria uma seleção estabilizadora. Se os fenótipos aqui intermediários é que fossem o mais alto, beleza? Não foi o que aconteceu, então esquece. Uma seleção convergente, todo mundo convergindo para um mesmo ponto, não tem nada a ver. Isso aí nem é um tipo de seleção natural que a gente vai classificar. Tá? Convergente. Convergente é coisa de evolução, né? Adaptação convergente e tal. Seleção natural disruptiva é aquela seleção natural que ela vai desfavorecer os fenótipos intermediários e vai favorecer os dois extremos. Então seria assim, ó. Se uma curva 2 a gente observasse um bagulho assim, ó. Vamos lá, ó. Aqui, de repente cai para cá e daí sobe de novo aqui assim, ó. Seria um negócio desse, tá? Você está desfavorecendo os fenótipos intermediários e favorecendo ambos os extremos. Isso é uma disruptiva. Não foi o que aconteceu. O que a gente observou foi que no passado do tempo, você teve um direcionamento para um dos dois extremos, no caso, o extremo com mais espinhos. Você fez um deslocamento para a direita aqui da curva, concorda comigo? No início você tinha com menos espinhos predominando, depois os com mais espinhos foram sendo selecionados. Então isso é uma seleção direcional. Seleção direcional, que é a mais clássica, a mais famosa de todas, aquela que provavelmente vai aparecer na maior parte das questões. Beleza? Conseguiu entender por que o gabarito é C? Eu espero que sim. Bora para a próxima. Questãozinha 28. A tatuagem do corpo, que já era realizada no Egito entre 4.000 e 2.000 anos antes de Cristo, é feita por meio de pigmentos introduzidos na pele por agulhas. Como uma boa cicatrização é fundamental para a aparência de uma tatuagem, pessoas com predisposição à formação de cicatrizes aparentes, chamadas queloides, podem não apreciar o resultado do procedimento. No processo de cicatrização, a formação de queloides deve-se à ação de células denominadas... Então vamos lá, primeiro é o seguinte, ó. Mieloblasto aqui é uma célula que vai originar algumas linhagens de leucócitos, de glóbulos brancos. Então, não são eles os responsáveis por formar os queloides ali, as cicatrizes. Osteoblastos são células ósseas jovens que vão ajudar a formar a matriz óssea, formar osso. Condroblastos, células jovens cartilaginosas que vão ajudar a formar cartilagem. Só nos sobra fibroblasto. Mas vamos falar um pouquinho. Fibroblasto é uma célula muito abundante no tecido conjuntivo propriamente dito. É uma célula que produz fibras, e o tecido conjuntivo tem muitas fibras. A tatuagem, a tinta vai ser aplicada no tecido conjuntivo, chamado derme. Não é na epiderme. Epiderme é tecido epitelial. Se a tatuagem fosse aplicada ali, essas células vão se renovando com frequência, ela ia sumir rapidamente. Então, ela é injetada a tinta na derme. Lá na derme é um tecido conjuntivo, rico em várias células, dentre elas o fibroblasto, que é uma das células principais lá, que produzem fibras. Trouxe para você uma imagem de uma cicatriz, tem até uma queloidezinha formada ali, e é o seguinte, galera, quando a gente tem uma lesão na derme,
seja uma lesão até externa, como um ferimento, assim, ou uma lesão interna, como uma ruptura ali da derme internamente, sem aparência externa ali, quando a pessoa cresce demais, tem uma ruptura, né? O que pode acontecer? Você até pode formar mais células, né? As células vão se reproduzindo e tal, só que isso leva um tempo. Então, para não ficar aquele buraco, digamos assim, o fibroblasto entra em ação, ele vai secretar a matriz, vai produzir fibras para preencher aquele espaço. E aí vai ficar uma marca, que é chamada de cicatriz. Então, é o fibroblasto que forma essa cicatriz. E o fibroblasto forma também as estrias. Sabe, estria de crescimento? Pô, a pessoa vai lá, cresceu muito de um ano para o outro, e aí a pele não acompanhou esse crescimento, digamos assim, né? E começou a romper um pouquinho a derme. O fibroblasto vai preencher com matriz, com fibras ali, e aquilo vai deixar marca. Com o passar do tempo, até as células podem começar a se reproduzir, podem ocupar aquele espaço, a cicatriz desaparecer, ou às vezes não, né? Às vezes a cicatriz vai permanecer para sempre. A formação de queloides é uma predisposição genética mesmo, né? Muitas pessoas têm essa predisposição a formar cicatrizes mais aparentes, mais visíveis, fica em 3D, às vezes coça, dói, enfim. Mas é o fibroblasto a célula responsável por essa formação. Beleza? Conseguiu entender por que o gabarito é A? Eu espero que sim. Bora para a próxima. Questãozinha 29 fala o seguinte: considere a união entre um homem portador de doença de Leber, neuropatia causada pela mutação em um gene do DNA mitocondrial, e uma mulher normal. A proporção de descendentes desse casal que apresentará a doença do pai corresponde a... Nessa hora, as pessoas já começaram a fazer heredograma e cruzamento de pai, mãe, fazer quadrinho de cruzamento, começar a pensar, calcular a probabilidade, usar Bhaskara, usar fórmula de química. Não precisa de nada disso, galera, nada disso. Você tinha que ter uma informação que é crucial, que é importante, que é a origem materna da mitocôndria. Olha só essa imagem que eu trouxe para você, que vai ficar muito fácil de entender. Tá aqui o óvulo da mamãe e aqui está o espermatozoide do papai. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, vai formar o zigoto, né? O que o espermatozoide vai colocar para dentro do óvulo na hora que ele fecundar? Vai colocar o seu núcleo. Então aqui, ó, aqui você está vendo o núcleo do espermatozoide unido ao núcleo do óvulo, formando aquele núcleo diploide, do zigoto e tal. O restante da célula vem do óvulo. Lá no núcleo, nós temos informação para produzir tudo, para produzir várias proteínas, para produzir outras organelas, ribossomos, retículo liso, rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, para produzir tudo, menos para produzir mitocôndria, porque a mitocôndria tem um DNA próprio, um DNA só dela, e ela se duplica sozinha. Acontece que as mitocôndrias do espermatozoide, elas acabaram não entrando na hora da fecundação. Então você está observando aqui um zigoto, e todas as mitocôndrias que você está vendo aqui, ó, são aquelas mitocôndrias que já existiam no óvulo da mãe. Portanto, quando esse zigoto começar a se desenvolver, 2 células, 4, 8, segmentação, clivagem, né, blástula, vai implantar, e gástrula e neurula, e forma um embrião mesmo, um feto, e o indivíduo nasce, todas as células desse novo indivíduo vão possuir as mitocôndrias que foram se duplicando e as mitocôndrias que eram do óvulo da mãe. Portanto, a mitocôndria é apenas de origem materna. E aí, quando o enunciado fala que o homem é portador de uma doença que é causada por uma mutação em um gene do DNA mitocondrial, se esse homem aqui, ó, que é afetado por uma doença, vai ter um filho com uma mulher que não é uma mulher normal, qual a proporção dos descendentes desse casal vai apresentar a doença do pai? Nenhum. Porque todos os filhos desse casal, digamos, tem aqui, ó, 3 filhos, todos vão receber a mitocôndria da mãe, só da mãe, ninguém vai receber a mitocôndria do pai. A mitocôndria é de origem materna, então como o gene, a mutação está no DNA da mitocôndria, esse pai não vai passar para nenhum filho, portanto a probabilidade é 0%, não tem, é zero. Deu para entender? Não precisava fazer cálculo, conta nenhuma, só lembrar de uma informação importante, que é a origem materna da mitocôndria. Também é sempre interessante lembrar que a mitocôndria tem um DNA próprio, tem ribossomos próprios. Isso é da origem dela, né? A origem endosimbionte, que era uma bactéria que foi fagocitada, enfim. Algo bem importante para a biologia. Beleza?
Gabarito A, conseguiu entender? Eu espero que sim. Se não entendeu, se ficou com alguma dúvida, não esquece que você pode perguntar aqui embaixo, que eu terei o maior prazer em tentar responder. Bora para a próxima. Questão 30 fala o seguinte: experimentos controlados em laboratório demonstraram que peixes criados em aquários com temperaturas mais elevadas apresentam, quando adultos, tamanhos menores que outros da mesma espécie, submetidos a temperaturas mais baixas. Isso alerta para um dos potenciais efeitos do aquecimento global sobre o metabolismo de animais marinhos. O menor tamanho dos peixes em temperaturas mais altas resulta da seguinte alteração fisiológica. Galera, é o seguinte, ó. Atrofia das gônadas, as gônadas tem a ver com reprodução, né? Se você atrofia a gônada, vai se reproduzir menos. Não foi isso que ele falou ali. Ele falou que os indivíduos adquirem tamanhos menores, não que eles se reproduzem menos. Problemas osmóticos poderiam provocar a morte dos organismos ali, né? Imagina, você vai trocar menos substância, ou vai trocar mais, vai perder mais água, perder mais soluto, ganhar mais soluto. Isso pode afetar a vida, mas em relação ao tamanho corporal, isso mexe com o metabolismo deles ali? Não é bem isso. Transtornos sensoriais. Pô, transtornos sensoriais é complicado, hein? Vai diminuir a taxa de sobrevivência deles, na verdade, né? Porque se eles não conseguem se localizar direito, não conseguem sentir um predador, por exemplo, isso vai diminuir, obviamente, a sobrevivência deles. Não está relacionado ao tamanho deles. Por que a resposta é estresse respiratório, tá? Estresse respiratório. Pensar o seguinte, galera, esses animais são aquáticos e esses animais eles precisam de oxigênio lá. A temperatura da água tem uma forte influência na solubilidade do oxigênio. Então, com temperaturas menores, você aumenta a solubilidade, você aumenta a probabilidade do oxigênio ficar dissolvido naquela água ali. Então, em águas mais frias, elas têm uma concentração maior de oxigênio dissolvido. Então, olha só o problemaço. Se a temperatura da água começa a aumentar, então quanto maior a temperatura ali, menos oxigênio dissolvido. Cara, e é um problema, porque imagina aquelas espécies. Como é que elas vão sustentar um tamanho de corpo grande que precisa de muita energia sem ter oxigênio? Concorda comigo? Quanto maior o corpo, eles vão precisar comer mais, produzir mais energia para sustentar aquela biomassa maior. Só que para produzir energia, eles são seres aeróbios, eles precisam de oxigênio. Se a temperatura aumenta, a quantidade de oxigênio diminui. E aí eles não vão mais conseguir produzir a mesma quantidade de energia. Então, ou eles morrem, ou eles vão ter que diminuir o tamanho do corpo, porque se o tamanho do corpo deles for menor, eles vão necessitar um pouco menos de energia para manter aquele corpo. Então essa é a lógica, tá? Essa é a lógica. Vários animais eles acabam diminuindo seu tamanho porque eles não têm mais como produzir energia para aquele tamanho de corpo tão grande. Beleza? Então, estresse respiratório. Tem menos oxigênio e isso vai gerar um estresse respiratório. Você vai ter que começar a forçar mais para captar oxigênio e aí não vai conseguir. Então, esse estresse respiratório é o que vai influenciar no tamanho do corpo. Tranquilo? Conseguiu entender por que o gabarito é a alternativa B? Eu espero que sim. Bora para a próxima. Questãozinha 31 fala o seguinte: a vincristina, substância utilizada no tratamento quimioterápico do câncer, interfere na distribuição igual de material genético para células filhas, produzidas durante a divisão celular, o que compromete a viabilidade dessas células. Nesse processo, a estrutura celular diretamente afetada pelo medicamento é denominada vacúolos, ribossomos, mitocôndrias ou microtúbulos. Galera, no enunciado ele falou claramente que essa substância, que é utilizada no tratamento do câncer, ela vai interferir na distribuição igual de material genético para células filhas produzidas durante a divisão celular. Então, é algo que afeta a divisão celular, mais especificamente a distribuição do DNA na hora dessa divisão. Ribossomo serve para produzir proteína, isso vai ter que ser produzido antes da divisão celular acontecer, lá na intérfase, lá que são produzidas as proteínas. As mitocôndrias produzem energia para aquela célula ali, vai ser importante para todo o funcionamento dela, mas não é a mitocôndria responsável pela divisão celular ou pela distribuição do material genético durante a divisão celular. É o vacúolo também? Não, não é o vacúolo, cara. Vacúolo, primeiro, se a gente está falando ali de tratamento de câncer, célula humana, a gente nem pode falar que exista vacúolo numa célula animal ali, né?
Então não. Por que microtúbulo, galera? Essa imagem mostra uma metáfase de uma divisão celular. Você está vendo aqui os cromossomos ali alinhados na placa equatorial, você está vendo aqui os centríolos, e em azul você está vendo as fibras do fuso mitótico. O que isso é formado? O que? São microtúbulos. Microtúbulos. E são esses microtúbulos que ajudam os cromossomos a se organizarem, a se alinharem, se enfileirarem. E na próxima etapa, que é chamada anáfase, são esses microtúbulos que as fibras começam a encurtar e as cromátides vão sendo puxadas para os polos opostos da célula. Então elas vão sendo afastadas. E a separação das cromátides irmãs seria a imagem da sequência que nós veríamos aqui. Isso aqui é uma metáfase. Na anáfase veríamos as cromátides irmãs sendo arrastadas. Isso acontece por causa dos microtúbulos. Então, essa é a lógica de você usar. Lembra que uma célula cancerígena ali é aquela célula que ela vai acabar se reproduzindo demais, se proliferando de maneira exagerada, sem controle, pode invadir outros tecidos e é péssimo. Então, se você utiliza uma droga e interfere no funcionamento desses microtúbulos aqui, a célula não vai conseguir se dividir direito. Ela não vai conseguir distribuir esse DNA. Então, isso é bom para o tratamento do câncer. Evitar que aquelas células cancerígenas continuem se reproduzindo. Beleza, galera? Então é isso, cara. Você vai interferir no microtúbulo, todas as células paralisariam, digamos assim, a sua mitose, ali, a sua divisão, lá na fase de metáfase. Elas não conseguiriam passar para a anáfase, porque é lá que esse microtúbulo vai entrar em cena mesmo, vai separar as fibras, desagregando as fibras para tudo em metáfase. Isso até é usado, às vezes, para os cientistas estudarem os cromossomos de uma espécie, porque na metáfase é quando eles estão mais visíveis, é o máximo grau de condensação do cromossomo. Então, se eu quero pegar ali, sei lá, célula de raiz de cebola para estudar no microscópio, cara, você vai encontrar célula em prófase, em metáfase, em anáfase, em telófase, na intérfase e tal. Como é que você faz para garantir que você vai pegar um grande número de células em metáfase, que elas parem todas ali e não vão para frente? Utiliza uma substância que destrói as fibras do fuso mitótico, entendeu? E aí, você fazendo isso, você consegue pegar as células em metáfase porque as fibras foram destruídas. Geralmente isso é feito em animal, né? Porque célula animal tem centríolo, você vai estudar os cromossomos de uma espécie de rato, como é que eles são, qual o número de cromossomos, qual formato, qual tamanho. Você vai querer pegar em metáfase, que é quando enxerga melhor. E aí pode usar uma substância dessa para fazer com que as células que se dividam parem em metáfase. Beleza? Só mais um extra aí, porque isso pode ser cobrado em outras questões. A nossa resolução aqui não é simplesmente eu leio, dou a resposta e acabou. Pô, isso você pega o gabarito na internet. Vamos combinar, né? Aqui eu preciso comentar, dar alguns toques sobre o assunto. Isso é um estudo, né? Assistir resolução de questões é estudar, tá? É estudar. Primeiro você tenta fazer, aí conseguiu. Por isso que é legal não chutar. Você não pode chutar. Você está estudando, você está fazendo uma prova de verdade, você pode chutar. Você vai ter que acabar chutando alguma questão. Mas quando você está estudando, não chuta, velho. Você não sabe fazer, passa para a próxima, responde aquela que você tem certeza e depois você vai estudando. Pô, essa aqui, porque se você acertar no chute, a hora que você conferir o gabarito, você acertou, e daí você não vai ver a resolução dela, provavelmente, porque você acertou, só que não acertou porque sabia, acertou no chute. Então, mais vale não chutar, vai lá, vê a resolução, aprende aquilo ali direito, e é nóis. Bora para a próxima. Questãozinha 32 fala o seguinte: a sobrevivência de ninhadas de filhotes de aves requer muitos cuidados, envolvendo grande gasto de energia por parte dos pais. Em função disso, em várias espécies, outros indivíduos da população manifestam um comportamento altruísta, deixam de reproduzir para auxiliar nos cuidados com a prole alheia. O gráfico a seguir representa a probabilidade de ajuda de indivíduos da população em função do seu grau de parentesco com os pais. Então tá aqui, ó, a probabilidade dos indivíduos ajudarem os filhos dos outros e aqui o grau de parentesco que eles têm com esses outros. Quanto maior o grau de parentesco, maior a probabilidade deles ajudarem, entendeu? Com base no gráfico, conclui-se que a principal vantagem desse comportamento altruísta. Então assim, ó, digamos, eu resolvo não ter filho para cuidar do filho dos outros. E é bem mais provável eu ajudar a cuidar de filhos de pessoas que são parentes minhas, tá? Do meu irmão, dos meus primos, do que eu cuidar de filho de quem eu não conheço. Ele está falando ali, ó, que as aves fazem isso. E qual é a lógica?
Qual é a vantagem que eu obtenho em ajudar a cuidar de filhos de quem é próximo a mim? Redução de genes deletérios? Não, né, galera? A gente sabe que genes deletérios, eles circulam em algumas famílias, né? Então, se eu ajudar sempre a cuidar de filhos da minha família, digamos assim, isso não está reduzindo os genes deletérios, né? Não tem influência nenhuma. Na verdade, isso até pode aumentar, porque os genes podem acabar se misturando ali, alelos recessivos escondidinhos, estão ficando tudo na mesma família, aquela consanguinidade ali, então não é isso. Esse comportamento, a vantagem é um aumento da variabilidade genética? Não, muito pelo contrário. Aumento da variabilidade genética seria se eu ajudasse a cuidar de filhos independente de serem parentes próximos ou não. Porque isso tem variabilidade, né? Se eu for comparar a minha informação genética com quem é da minha família, tem menos variabilidade entre a gente do que com quem não é da minha família. Então, se eu ajudar a cuidar só de quem é da minha família, isso não vai aumentar a variabilidade genética, vai até diminuir. Maior frequência de um genótipo? Pô, aí faz sentido, né? Imagina, na minha família, você tem genes ali que circulam, tal, em outra família tem outros, outra família tem outros, tá? Você tem alelos que circulam ali. Quanto mais eu ajudo na sobrevivência de indivíduos próximos a mim, parentesco próximo, eu vou estar aumentando a frequência daqueles genótipos, dos genótipos que eu encontro na minha família. Então, sim, né? Na verdade, sim, evolutivamente falando, né, que a gente tem uma cabeça diferente, né? A gente é racional, a gente pensa, mas evolutivamente falando, a função dos seres vivos é espalhar seus genes, né? Deixar o maior número de descendentes. Você pode espalhar os seus genes tendo seus próprios filhos ou ajudando a cuidar de filhos de quem é muito próximo geneticamente a você. Porque os seus genes também estão lá. Imagina assim, ó, o meu irmão. O meu irmão, ele recebeu os genes do meu pai e da minha mãe, assim como eu. Então, vários genes que eu carrego em mim, o meu irmão também carrega. Então, se eu ajudar o meu irmão a cuidar do filho dele, fazer com que ele sobreviva, os meus genes também estão lá, entendeu? Então, essa é a lógica desse tal comportamento altruísta. Eu consigo fazer com que os meus genes se perpetuem também, cuidando do filho de quem é mais próximo a mim. Então, maior frequência de um genótipo. Menor taxa de genes homozigotos? Claro que não, né? Eu estou cuidando ali de quem é da minha família, a tendência é ficar sempre cruzando, os indivíduos são mais próximos e até vai aumentar essa frequência de homozigotos. Qual é a maior frequência de um genótipo? Essa é a lógica. Vamos fazer os nossos genes, o gene da minha família perpetuar. Seja eu tendo filho, ou seja cuidando dos filhos de quem tem um grau de parentesco mais alto. Beleza? Conseguiu entender por que é C? E eu espero que sim. E aí, rapaziada, e essa foi a correção da UERJ 2022. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado das explicações, das resoluções. Se você gostou, não esquece de dar aquele apoio para mim, né, cara? Para continuar fazendo esse vídeo para vocês, essas resoluções, deixe seu like, comenta, se inscreve no canal, mas mais importante que tudo isso aí, me segue ali no Instagram, cara, lá eu posto coisa todo dia, ou então avisa, mostra o meu vídeo para algum amigo seu, para alguma amiga sua, para quem tá se preparando para o vestibular aí, fala assim, pô, assiste a resolução do cara lá, isso pode te ajudar. Beleza, galera? Foi um grande prazer mais uma vez, um abraço e até a nossa próxima aula.